ouviu falar de vagina frouxa? Será que isso existe mesmo? Hoje nesse vídeo nós vamos conversar sobre o que pode ser uma vagina frouxa, se realmente ela existe, e no final desse vídeo eu vou dar dicas de exercícios específicos para essa região da vagina para você fortalecer essa musculatura e melhorar o seu prazer sexual. Você sabia que a vagina ela é um canal muscular e elástico que tem aproximadamente de 7 a 10 centímetros e que ela liga ali a nossa vulva até o colo do nosso útero? Ela contém várias camadas. Uma das camadas é a mucosa, aonde a gente tem algumas glândulas responsáveis pela lubrificação da vagina. Outra camada que existe é a muscular. A muscular, ela permite que a vagina ela se expanda e se contraia. Isso é muito importante na hora do parto, ajuda na expulsão do bebê na hora do parto. Além disso, é formada também pelo tecido conectivo, que ajuda a dar suporte para essa estrutura. E também os músculos mais externos, que são os músculos do assoalho pélvico, que dão suporte para todos esses órgãos: bexiga, útero, pelve. E quais são as funções da nossa vagina? Ela tem duas funções importantes. Uma é servir de condutor para o espermatozoide para chegar lá no nosso sistema reprodutor, e a outra é para a saída da menstruação quando a gente está menstruada. E você sabia que a mulher ela pode ter a sensação de que sua vagina está frouxa? E isso pode ser normal. Por exemplo, durante o parto. Quando a mulher ela tem um parto vaginal, o que acontece? A gente viu que essa vagina ela é composta de uma musculatura que se contrai e se expande. Então, quando tem a saída desse bebê, a gente tem uma frouxidão vaginal, mas é uma frouxidão vaginal para que esse bebê saia, para ficar mais fácil o neném de nascer. Mas após o parto, dali alguns dias, essa musculatura volta ao normal. Então, essa frouxidão é uma frouxidão que acontece e volta ao normal depois do parto. Isso, depois de um parto normal, depois de 2 partos vaginais, não tem problema. Depois de 3 ou 4, essa frouxidão pode existir, mas não vai ser aquela frouxidão como as pessoas imaginam, que a bexiga ela vai cair de uma hora para outra. Com a idade, com a chegada da menopausa, a mulher ela vai produzir menos estrogênio. Tendo menos estrogênio circulante, vai ocorrer um afinamento dessa mucosa vaginal, essa musculatura ela vai perder a força e aí sim pode ter uma atrofia vulvovaginal com uma frouxidão mais específica, com uma frouxidão um pouquinho mais exacerbada. E você sabia que os exercícios de alto impacto ou aqueles em que você levanta muito peso são prejudiciais para sua pelve? O que pode acontecer? Ele pode afrouxar essa musculatura por exaustão e podem causar essa frouxidão vaginal. E quais são esses exercícios de alto impacto? Corrida, levantamento de pesos muito grandes, exercícios tipo crossfit. E o estilo de vida também pode afetar na sua saúde vaginal. Você sabia que o tabagismo ele está associado à diminuição de colágeno na pele, ao afinamento da pele e na frouxidão dos músculos? Você já viu que a pessoa que é tabagista crônica, ela tem uma pele mais ressecada e mais fragilizada, mais flácida? O mesmo acontece lá na camada muscular, elástica e de mucosa vaginal. Também vai ocasionar uma frouxidão nessa região. E uma queixa muito frequente das mulheres no consultório, elas relatam que quando tem relação sexual, elas liberam ar e é como se estivesse soltando um pum, eliminando gases pela vagina, e associam muito isso à frouxidão vaginal. Na verdade, isso não está relacionado com a frouxidão vaginal. O que ocorre é que, dependendo da posição que você está na relação sexual, pode entrar mais ar nessa cavidade vaginal, e na hora que você se mexe, esse ar vai sair, o que é absolutamente normal. E se você está incomodada com isso e acha ainda que tem uma frouxidão vaginal, eu vou dar algumas dicas aqui de exercícios para você fazer durante o dia e que vão te ajudar a fortalecer essa musculatura. Primeiro, são os exercícios de Kegel. Você já ouviu falar? São exercícios muito realizados na fisioterapia e está associado com fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Como que é feito esse exercício?
Por exemplo, quando você está sentada na cadeira, faça aí esse movimento. Finja que você está fazendo xixi e que de repente você quer parar de fazer xixi, você dá uma segurada naquela musculatura. Sentiu aí um apertinho na região vaginal? Esse é o exercício de Kegel. Você pode fazer ele diversas vezes durante o dia. Quando você está sentado assistindo uma televisão, quando você está trabalhando no computador, quando você está no trânsito dirigindo o seu carro. É um excelente exercício para fortalecimento de musculatura. Yoga e Pilates são exercícios muito importantes, porque eles focam muito no fortalecimento do core, no fortalecimento do assoalho pélvico. Então, se você não faz yoga ou Pilates, repense aí sua atividade física. Vale a pena introduzir um desses dois na sua rotina diária. Existem também os exercícios com os cones vaginais ou as bolas de Benvá. O que é isso? São dispositivos que, quando introduzidos na vagina, eles precisam da nossa força muscular para mantê-los ali dentro. E com a introdução desses cones e dessas bolas, a gente vai aumentando de tamanho ou diminuindo de tamanho e a gente vai conseguindo trabalhar essa musculatura com mais facilidade. E para você que ficou aqui comigo até o final do vídeo, eu vou dar umas dicas extras muito importantes. Não esqueça de manter o seu peso corporal adequado. Estudos mostram que as mulheres, quando elas estão com sobrepeso ou obesas, elas têm uma maior facilidade de ter uma frouxidão vaginal. Por quê? Porque o excesso de peso nessa região abdominal vai enfraquecendo essa musculatura e com isso você pode ter queda na bexiga, perda de urina e realmente uma frouxidão dessa musculatura vaginal. Outra dica muito importante, se você que está na menopausa não faz reposição hormonal, a dica é que procure seu médico para ver se tem a indicação de fazer, porque quando a gente faz a reposição do estrogênio nessa região vaginal ou mesmo a reposição hormonal de forma oral, ela melhora os níveis de estrogênio no nosso organismo e redensifica essa musculatura e também essa mucosa. E a última dica, se você faz exercícios com muito peso, tome muito cuidado com o excesso de peso nessa região, porque você pode causar uma exaustão muscular e enfraquecer a musculatura do assoalho pélvico. O ideal é que você faça exercícios com o acompanhamento de um educador físico para saber se o seu movimento ele está adequado e se não está sobrecarregando a sua musculatura. Gostou desse vídeo? Inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu comentário e ative o sininho de notificação. Até a próxima!